E quero convidar você a lermos o texto da Epístola de Pedro, capítulo 3, os versos de 13 a 18. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, os versos de 13 a 18. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. É um texto muito rico, muito precioso, que o autor de Pedro procurou passar para a sua comunidade. Exatamente porque a comunidade de Pedro, assim como muitas comunidades do Novo Testamento, elas estavam vivendo situações, o tempo todo, situações conflituosas e situações difíceis. E Pedro estava procurando exatamente incentivar, fortalecer a sua comunidade para perseverar nesse caminho da caminhada com Jesus. Os conflitos não poderiam ser mais fortes, embora muitas vezes eles venham e formam na nossa cabeça um monstro gigante. Mas eles não podem ser mais fortes que a nossa fé. Mesmo que a gente possa, um momento ou outro, fraquejar, mas não podemos constantemente viver fraquejados. A igreja, naquela época, passava por essas situações difíceis, conflitos dentro e fora dela, tribulações reais, perseguições, maldade acontecendo, perturbação da paz e até morte de membros da comunidade. Então, a palavra de Pedro vem exatamente dizer, olha, não se impressione com essas coisas. Olhe para aquilo que é a esperança da sua fé e construa, caminhe cada dia olhando para este momento da sua vida, olhando para a esperança, para poder enfrentar, para poder avançar. E não é uma esperança qualquer, e sim a olhar para aquele que enfrentou o sofrimento, a dor, padeceu, para gerar a sua esperança, que era a nova vida em Deus, que era para gerar para as pessoas uma nova oportunidade de vida. E assim a comunidade cresceu, assim a comunidade avançou lá naquela época e ao longo da história. O pastor Ernesto Barros Cardoso fez um cântico com a seguinte poesia: a tua graça alcançou-nos afinal, o teu perdão deu-nos vida nova em ti, o teu amor nos uniu num só ideal, e como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças para o nosso caminhar, queremos mais aprender como viver,
ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade para hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um para o outro, a história se contou, foi tão marcante que até nós chegou. Este poema, né, com uma linda música, muito inspirada, traduz muito disso, o que foi a esperança daquele povo, o que foi a esperança do povo de Deus na história e como chegou essa esperança também até nós. Então, esse povo é o povo bíblico, é o povo da história da fé. Assim, do mesmo modo, nos convida também a olharmos, aprimorarmos a nossa coragem diária, a nossa coragem constante de não fraquejar diante da oportunidade que a vida nos oferece, de uma nova vida e de uma nova vida ainda com Cristo. Claro que eu não estou falando aqui que nós todos somos de aço. Estou dizendo que nós podemos construir dentro desta nova oportunidade de vida as novas pontes que nós já ouvimos falar, acreditar que se por algum momento o nosso coração está conturbado, está perturbado, está triste, o cântico que nós ouvimos nos chama a olhar com esperança, porque há um Deus dentro de nós. Então, precisamos, como diz o autor da Epístola de Pedro, hoje olhar firmado na nossa esperança. Estejam prontos para dar razão, para dar explicação, para você dizer, justificar, compartilhar, ajudar com a esperança que você tem dentro de você. Há uma esperança da fé, mas há também outras questões que envolvem a esperança na sua vida. A esperança que vem dos sonhos, a esperança, como já colocamos aqui, como na forma de gratidão e como também na forma de confissão. Mas é preciso ter clareza dessa esperança, convicção, firmeza, perseverança, fé. Primeiro, para conquistar o prêmio da salvação, nos merecimentos de Cristo Jesus. E outro, para fazer a roda rodar todos os dias. Para enfrentar o tempo difícil que nós estamos vivendo. Nós precisamos acreditar que, apesar de o terreno estar marcado de perseguições, o campo hoje está marcado por situações contraditórias. A situação hoje que nós olhamos a cada dia que lemos, ouvimos um jornal, cria em nós, muitas vezes, uma insegurança. Quando ouvimos falar da guerra, dos rumores de guerra, e começa a se dizer na possibilidade até de uma terceira guerra mundial, de uma guerra nuclear, nós ficamos incomodados. Nós estamos olhando para o interior da nossa igreja e estamos vendo, não só dentro da nossa igreja, mas na igreja evangélica, as coisas parecem que estão perdendo a direção. A polarização que se instalou no nosso país também tem se instalado muitas vezes na vida da igreja, além dos próprios problemas que precisam ser administrados na vida da nossa igreja. Então, a última cruzada do filme do Indiana Jones mostra ele procurando algo importante para a vida dele, que era o Santo Graal, que era uma peça importante para a sua fé, para aquilo que ele estava acreditando naquele momento. E aí ele deixa exatamente as dicas que ele perseguiu, que foram deixados pelos seus pais, ou pelo seu pai, no estudo de uma caderneta. E em um dos momentos teve que arriscar, contar com a sorte
não ter medo, dar o passo de esperança para avançar. A esperança que tinha que ter coragem para atravessar um abismo no meio de uma ponte invisível. Veja que dificuldade que ali naquele momento o autor passa, o cineasta passa, que na nossa vida também, eu diria que nós atravessamos pontes invisíveis, mas só acreditamos que ela se torna visível à medida que lançamos o andar, lançamos o olhar, acreditamos e com coragem avançamos. A esperança é exatamente isso, um passo, uma decisão, coragem para decidir, que é também a tradução para a fé. Se temos fé, precisamos ter essa coragem para tomar uma decisão. É uma atitude. São oportunidades, possibilidades de se alcançar algum resultado positivo relacionado com diversas situações da nossa vida pessoal. Ou seja, acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. Esse é um dos sentidos da fé. Avançar sempre. E sempre no sentido de coisas boas, diz o texto. Mesmo que as pessoas continuem transformando o ambiente que nós estamos, os lugares, a cidade, o país, o mundo onde vivemos, numa coisa difícil, nós precisamos continuar construindo o nosso caminhar com coisas boas. É difícil? Lógico que é. Lógico que é. Com coisas positivas. Lógico que é difícil. Mas isso é importante para que a vida continue brilhando, fazendo brilhar os nossos olhos. Os nossos dias são, sim, desafiadores, com seus aspectos, ora facilitadores, ora dificultadores, na busca de um tempo melhor. Mas precisamos disseminar coisas boas. Temos vivido nos últimos anos praticamente lutos diários. E a cada dia parece que um pedacinho da gente está indo embora. Notícias bombásticas, insegurança. E tudo que nós temos escutado pode criar em nós uma animosidade de sentimento e animosidade de atitudes. Parece que estamos à beira de um penhasco também e precisamos de uma corda, que no hebraico é a tradução para esperança. Precisamos de uma corda em que podemos nos amarrar, nos segurar ou lançar para puxar, para que a vida continue para nós e de forma solidária com aqueles que caminham conosco, ou mesmo com aqueles que não caminham conosco. Uma ponte forte para atravessarmos. Mas tudo isso exige de nós coragem, decisão de ir construindo a esperança. Esperança não é um fundamento para o futuro. Esperança é um fundamento para hoje, para agora. É preciso ter esperança para dar esse salto na incerteza. É preciso ter esperança para acreditar que nossos pés continuarão firmes no caminho que estamos perfazendo. E é preciso ter esperança porque temos um olhar para Cristo, que venceu tudo e venceu a todos. É isso que Pedro procura também nos ensinar nesse dia, que de fato a vida não é só vitória, ela tem conflitos, que tem provocações, que passamos por medos e angústias, mas é preciso ter resistência, mesmo que o resultado não seja o esperado. Ensina-nos que é preciso resistir para ser transformado, readaptado e seguir uma nova direção, um novo caminho, sem perder a razão da esperança em Cristo.
Não é a esperança, como já disse, uma ideia de futuro, e sim de construção que acontece no presente em direção ao futuro. E para isso nós vivemos em comunidade, mesmo uma comunidade como hoje estamos espalhados pelo Brasil, mas é uma comunidade solidária. E isso a gente já tem testado, provado e visto de muitas maneiras e muitas ocasiões. E eu termino lembrando aqui uma música de Cimei Monteiro muito bonita. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e os nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem voz, sem vez, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só havia barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos. E o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartilhemos as dores, os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos. E nossa voz no deserto fará brotar novas fontes e a nova vida na terra. Será antevista nas festas. É Deus que está entre nós em esperança solidária. Vamos juntos construir uma nova esperança já vivida por cada um de nós hoje.